Vamos iniciar a nossa aula de hoje, que é a aula de redação da Banca Sebrasp. E aí, qual a primeira coisa que você precisa saber, né? Você vai fazer qual concurso? O que está escrito no edital? O que o edital está pedindo? Porque isso é muito importante. Além de saber aquele estilo de redação Sebrasp, precisa saber como que o seu edital está pedindo isso e o que está escrito no seu edital. Então, é a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, tá? Então, aqui são prints do edital da Polícia Federal da parte da prova discursiva, para que você entenda como que é a sua redação, tá? Então, a gente tem aqui, primeiro, vai falar do cargo de delegado, né? Que são a prova discursiva, são questões, aqui, ó, são 3 questões dissertativas de até 30 linhas. E para o cargo de perito, escrivão, agente e papiloscopista, é a prova discursiva. O que é isso? Os tempos não aparecem aqui no como. Sim. Ele não aparece aqui. O que é isso? É, prova discursiva é a redação em si. E aqui a única diferença é que para perito é uma prova que vale 20 pontos, até 30 linhas, texto dissertativo, igual está aparecendo aqui. Só que o tema é relacionado a conhecimento específico de cada cargo, é específico da área. Já para escrivão, agente, papiloscopista, nós temos uma prova discursiva, que também vale 20 pontos, que também é um texto dissertativo, que tem o limite aí de 30 linhas, mas com base em tema formulado pela banca examinadora. Então, vai ser um tema só. Geralmente é um tema focado para a polícia, mas não é um tema específico por área, como vai acontecer para perito. E também não é questão dissertativa, como vai acontecer para o cargo de delegado, tá bom? A prova discursiva será avaliada e pontuada segundo os critérios estabelecidos no item 9.9. O texto definitivo da prova deve ser manuscrito, aqui tem uma informação muito importante, com caneta de tinta preta. Professora, vai servir azul? Não, não pode. Só pode caneta de tinta preta. Eu fui fazer um concurso ano retrasado e quando chegou na hora, várias pessoas não sabiam que não podia caneta preta. Tinha muita gente com caneta azul. Então, assim, precisa ler tal e saber dessas informações, tá? É a caneta preta porque na hora que a sua redação é corrigida por uma pessoa e ela vai ser digitalizada e de caneta preta fica muito melhor, tá? Por isso que é caneta de tinta preta. Não sendo permitida interferência ou participação de outras pessoas, salvo quando o candidato tem algum pedido, né? Em caso de deferimento do uso do computador, candidato com deficiência visual, ok. Agora aqui, ó, importante, o documento do texto definitivo da prova discursiva não poderá ser assinado, rubricado ou conter em outro local que não apropriado qualquer palavra ou marca que identifique o candidato. Então, assim, qualquer coisa, rúbrica, um desenho, um rabicho que você faça, pode ser identificado como uma forma de você se comunicar. Você conhece um corretor da banca e aí você tenta se comunicar com ele por esse rabicho que você fez sem querer. Então, isso não é permitido, tá? Até se você errar, escrever uma palavra errada, você vai riscar a palavra assim, ó, digamos que discursiva estivesse errado. Você vai riscar dessa forma e escrever ao lado. Se você fizer assim, algum rabisco, eles podem identificar que isso é uma forma de você se comunicar com o corretor. Isso é proibido. Não só aqui, tá? Em qualquer banca de concurso. A prova avaliará o quê? Conteúdo, conhecimento do tema, a capacidade de expressão na modalidade escrita, o uso das normas de registro formal, culto da língua portuguesa,
O candidato deverá produzir conforme o comando formulado pela banca, texto dissertativo, primado pela coerência e pela coesão, primando pela coerência e pela coesão. A prova discursiva de cada candidato deverá ser submetida a duas revisões, uma avaliação de conteúdo e uma avaliação de domínio da modalidade escrita da língua portuguesa. Então, você vai ter a avaliação do conteúdo, do que você escreveu ali, e da parte independente do conteúdo, são duas avaliações diferentes, da sua parte ali gramatical mesmo, de língua portuguesa. A avaliação do conteúdo será feita por pelo menos dois examinadores. A nota de conteúdo do candidato será obtida pela média aritmética das notas convergentes contribuídas por examinadores distintos. Então, dois examinadores vão analisar e corrigir a sua redação. E a partir daí, você terá uma nota. E a sua nota final, ela é a soma não exatamente a soma, tá? É, mas é um cálculo, tá aí no edital também, é um menos quatro vezes alguma coisa, mas dessas duas avaliações aqui, que é a avaliação de conteúdo, mais a avaliação de domínio da modalidade escrita, e ainda entra na soma a quantidade de linhas que você escreveu, tá? Então, dividido por isso, tem aí um cálculo, uma fórmula, mas é só para você saber que tudo isso é avaliado, a quantidade de linhas é avaliada, o conteúdo é avaliado, o domínio da norma culta é avaliado, a sua capacidade de expressão da modalidade escrita, o uso das normas e a coesão e coerência. Tudo isso é examinado no seu texto. Não tem como você, eu escrevo muito bem, mas eu não leio, eu não estudo os conteúdos, eu não estudo temas, o conteúdo vale ponto. Vale metade da prova, praticamente. Ou eu leio muito sobre isso, mas eu não sei uma estrutura de texto dissertativo. Eu não sei fazer um texto coeso e coerente, aí você vai acabar perdendo metade dos seus pontos. Não sei se eu coloquei aqui. Coloquei. Ah, tinha aqui, ó, e eu falando ali. Vamos lá, a prova discursiva para os candidatos, né, perito, escrivão, agente, valerá 20 pontos e será avaliada conforme os critérios a seguir. A apresentação, estrutura textuais e o desenvolvimento do tema totalizarão a nota relativa ao domínio do conteúdo, NC, cuja pontuação máxima será limitada ao valor 20 pontos. A avaliação do domínio da modalidade escrita totalizará o número de erros, NE, do candidato, considerando aspectos de natureza gramatical, tais como grafia, morfossintaxe, propriedade vocabular. Será desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento do texto que foi escrito fora do local apropriado, ou ultrapassar o número máximo de linhas estabelecidos. Escreveu a mais ou escreveu fora da linha, isso é desconsiderado. Quem tirar menos de 10, quem tirar menos de 10, oi Fred, boa tarde. Tirar menos de 10 está eliminado do concurso, independente da nota da sua objetiva, tá bom? Então, isso daqui é o que está no edital. Você precisa saber, mais por uma questão de saber o que vai ser avaliado, saber a pontuação. Então, um resumo aí de como funciona a redação da banca Sebrasp. Como que é essa estrutura da proposta de redação? A banca apresenta um texto motivador único. Geralmente é o jornalístico ou opinativo. Em seguida vem o tema em destaque, em negrito ali eles colocam o tema. A proposta exige um texto dissertativo, não necessariamente argumentativo, tá, gente? Depende do concurso. No concurso de vocês, eles colocaram ali no edital só dissertativo, então a gente pode retirar essa parte aqui argumentativa. Com 20 a 30 linhas, há três tópicos obrigatórios que o candidato deve desenvolver no texto. Então, de onde eu tirei isso? Esse estilo aí de, de modelo de como que é a proposta? Das próprias provas da banca. Então, aqui, olha só. Vocês vão receber uma prova assim, igual essa. Nessa prova, faça o que se pede. Em seguida, transcreva o texto para a folha de texto definitivo da prova discursiva. Então, vocês vão receber uma folha de rascunho que vocês podem utilizar ou não. E nessa folha de rascunho, você pode fazer o que você quiser. Você pode rabiscar à vontade.
Porque essa folha de rascunho, ela não será avaliada, tá? Aqui, ó, não será avaliado o fragmento escrito no local indevido. Então, só na folha de texto definitivo, que é a que você entrega ali pro fiscal. Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima da linha será desconsiderado. A folha de texto definitivo identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado. Texto que tenha qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado. Gente, eu já fiz concurso para professor que a professora colocou o nome assim, de forma automática. Ela assinou o nome dela. Tá eliminada, acabou. Não tem mais o que fazer. Então, o seu nome, e geralmente é só o código ali, vem só na parte destinada a isso, tá bom? Então preste atenção. Não tem erro, tem um espaço ali, você não vai ficar, ai meu Deus, coloca ou não coloca o nome. Não tem isso, porque tem um espaço específico para isso, tá bom? Olha, ao domínio do conteúdo será atribuído 13 pontos, dos quais um será atribuído ao quesito apresentação, legibilidade, respeito às margens, indicação de parágrafos, estrutura textual, organização das ideias em texto estruturado. Aí aqui vem um texto motivador que geralmente é pequeno, geralmente é uma notícia ou um artigo de opinião. O tema em negrito é exatamente o que eu falei para vocês. Ó, um texto dissertativo e 3 tópicos. Olha qual era o tema: civilização contemporânea e o terrorismo. Aspecto um, a banca chama esses 3 tópicos de aspectos, tá? Aspecto um, 11 de setembro de 2001 e a nova escalada terrorista. Aspecto 2, o Estado Islâmico, intolerância e agressividade. Aspecto 3, a reação mundial ao terrorismo. Agora eu trouxe uma prova mais atual, que foi a de 2021. Acho que essa aqui é a de 2021. Aí vai ter tudo isso aqui, tá? É que, como aqui ficou muito pequeno, nessa outra prova eu printei só essa parte aqui para trazer para vocês. Vem o texto motivador e vem o tema: a atuação da Polícia Federal e a garantia dos direitos e das garantias fundamentais. Em seu texto, aborde os seguintes aspectos: o papel da polícia na garantia do direito à segurança pública vale 3,5 pontos. A observância dos direitos previstos na Constituição Federal como garantia de validade dos atos praticados pela polícia, 4,5 pontos. O desempenho da função do policial federal e o respeito aos direitos humanos como valor da Polícia Federal, 4,5 pontos. E geralmente é assim que vem. Se você pesquisar outras provas da banca, as provas estarão assim. Então, sempre que você vira um tema, pense em quais seriam os 3 tópicos, quais seriam os 3 aspectos, né, sobre o que eu poderia. Ok, professora, já sei que a banca faz isso. E agora, o que que eu faço? E eu quero que você coloque uma coisa na sua mente. Isso é muito bom. A banca colocar os 3 aspectos é muito bom, porque você pega um texto já sabendo o que você precisa escrever. É diferente de, imagine se tivesse assim, ó, atuação da Polícia Federal e garantia dos direitos e das garantias fundamentais. O que que você ia fazer? Você não sabe nem por onde começar aqui, não. Ela já te dá o caminho. Então, não fique desesperado, desesperada. Veja isso como algo bom. A banca já fala o que ela quer. Se você escrever bem sobre isso, ponto para você, tá? Passo a passo, né? Como que você faz? Tá. Agora que você já sabe, que eu já te falei como que a banca cobra isso e o que está pedindo no seu edital, como que você faz isso? Introdução. Apresente o tema com suas palavras, sem fugir do assunto. Antecipe os 3 aspectos obrigatórios que serão discutidos no texto. Essa antecipação garante alinhamento com os critérios da banca. Então, você vai pegar os aspectos e vai colocar na introdução. Por quê? Porque é um texto dissertativo. Ah, mas não é argumentativo. Mas qual a estrutura da dissertação? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu gosto de dividir assim. Se você quiser colocar é, 3 desenvolvimentos, tudo bem, tá? Fica bom também se você conseguir fazer uma redação com 5 parágrafos.
Eu posso até ensinar a fazer com 5, mas primeiro com 4, tá? Para ficar mais fácil. E depois, quando você pegar prática de fazer com 4, você pode aprender a fazer 5 parágrafos. No desenvolvimento um, você vai retomar o tema e desenvolver o aspecto um. Você vai. Por que você precisa retomar o tema? Porque os aspectos eles têm relação com o tema, tá? E aí você desenvolve o aspecto um usando argumento, exemplo, citação, dado. Aqui você fica mais livre. Por quê? Porque a banca não especificou que é uma dissertação argumentativa. Então, você pode ir para o lado mais da exposição ali, colocando mais exemplos e informações e dados, mas você pode também argumentar porque é uma dissertação. Você fica mais livre. Isso não é ruim, isso é bom para você. E finalize reforçando a relevância do ponto discutido. Por quê? Porque o foco aqui é o aspecto um. Ó, ele vale 3,5 pontos. Aqui é o momento de você garantir essa pontuação, tá? No desenvolvimento 2, a gente vai apresentar o aspecto 2. A mesma coisa, com clareza, vai usar uma fundamentação, mostrando o domínio do assunto. E no 4, que é a conclusão, você vai jogar o aspecto 3. Porque geralmente, isso é uma regra, não, tá? Você pode fazer um desenvolvimento 3 e finalizar. Mas você precisa concluir o seu texto. Mas geralmente a banca traz um terceiro tópico voltado para uma solução ou para um fechamento. Ela te induz a concluir no terceiro tópico. E aí você finaliza com uma frase de efeito, retoma o tema, faz uma circularidade, só para finalizar, para não ficar solto. Joguei um aspecto ali e soltei. Não, você finaliza, tá bom? Se os três aspectos não tiverem cara nenhuma de conclusão, você pode fazer 3 parágrafos de desenvolvimento e fazer uma conclusão bem curta. Mas geralmente vem com uma conclusão. Eu falei isso na prova da Polícia Penal de Goiás. O tema que eu coloquei lá no Instagram foi o tema da prova. Os aspectos eram quase idênticos. E no final, uma conclusão. Eles pediam ali uma solução. Isso acontece, tá? Eu não estou tirando isso do nada. As bancas fazem isso, tá? Por isso que eu estou falando isso para vocês. Mas pode acontecer do aspecto 3 não ter ali uma cara de conclusão e aí você faz 3 desenvolvimentos, não tem problema. Ok, professora. Como que eu faço isso? Vamos fazer então, juntos aqui? Vamos praticar para ver se você está entendendo o que eu estou falando? Vamos lá. Tema: o enfrentamento ao crime organizado e os desafios da segurança nacional. Aspectos obrigatórios para a redação: a influência do crime organizado na escala da violência e na fragilização das instituições públicas. 2. A importância da atuação estratégica da Polícia Federal no combate a organizações criminosas. 3. A necessidade de articulação entre União, Estados e órgãos internacionais no enfrentamento do crime organizado. Então, tem 3 aspectos. Qual que foi a primeira coisa que eu falei para vocês que a gente precisa fazer? A gente precisa, na introdução, jogar o tema e citar os 3 aspectos. Então, qual é o tema? É o enfrentamento ao crime organizado e os desafios da segurança nacional. Esse é o tema. Então, olha aqui. O crime organizado no Brasil é um problema que afeta diretamente a segurança nacional. Já comecei com o tema. Porque aqui na introdução eu preciso citar o tema, citar os aspectos, haja espaço. Lembrando que aqui tá muito grande, tá? Se não me engano, a letra que eu coloquei aqui foi 28. Mas a letra que eu uso quando eu digito é, times 14. Porque eu já calculei e times 14 dá exatamente a minha letra. E a minha letra não é uma letra muito pequena, nem uma letra grande. É uma letra que eu acho assim normal. Qualquer pessoa consegue copiar uma redação escrita por mim e vai caber ali dentro da sua linha, tá? Se a sua letra for muito grande, só diminuir um pouco. Então aqui tá bem grande, vai ser uma introdução pequena. Vamos lá. O enfrentamento ao crime organizado e os desafios da segurança nacional. Eu tenho que falar sobre isso. O crime organizado no Brasil é um problema que afeta diretamente a segurança nacional.
Olha isso, já apresentei aqui o meu tema e já falei que isso daqui é um problema que está afetando diretamente a segurança nacional. Quais são os aspectos obrigatórios? A influência do crime na escala da violência e na fragilização das instituições públicas. Veja bem, eu sempre divido a minha introdução é, em três períodos, tá? Apresentação do tema, que pode ser assim, igual eu fiz, ou pode ser trazendo uma abordagem temática, uma alusão histórica, citando alguma coisa, trazendo a própria Constituição, como era o exemplo do outro tema, e ali fica muito legal citar a Constituição, mas esse tema aqui eu achei mais simples fazer assim, tá? É, E aí eu trago uma tese e antecipo os meus argumentos. Aqui eu vou fazer um pouco diferente. Por quê? Porque como é uma redação estilo Sebrasp, e eu preciso citar os argumentos, eu vou colocar esses argumentos de forma que eu consiga trabalhá-los ali nos meus parágrafos, tá bom? Então, olha só. Influência do crime organizado na escala da violência e fragilização da instituição pública. Esse tipo de crime aumenta o quê? A violência e enfraquece, olha ali a fragilidade, o funcionamento das instituições públicas. Aqui eu já citei o quê? O meu aspecto um. Volta. A importância da atuação estratégica da Polícia Federal no combate a organizações criminosas. Então eu tenho aqui a importância da atuação estratégica e o combate às organizações criminosas. Além disso, falta recursos e estratégias para que a Polícia Federal consiga agir com mais eficiência. A importância dessa eficiência dos recursos, das estratégias. A necessidade de articulação entre União, Estado e órgãos internacionais no enfrentamento ao crime organizado. Por isso, é importante criar ações conjuntas. Por quê? Porque é a necessidade da união com outros órgãos e países. União, Estados. Para quê, gente? Para quê? No enfrentamento do crime organizado. Para combater as organizações criminosas de forma mais eficaz. Entenderam isso? Porque aqui, ó, qual é a importância dessa atuação da Polícia Federal no combate à organização criminosa? Aqui, aqui nas estratégias e na eficiência, eu já coloquei o 2 e eu fechei com 3. Tá vendo como os aspectos, eles te ajudam, não te atrapalham? Porque eles te ajudam a bolar ali, a colocar, a fazer o seu texto. E agora, seguindo isso, eu vou seguir essa ordem. Aí, ao invés de colocar 3 períodos, eu coloquei 4, porque em um eu apresento o tema, ó. Período um eu apresentei o tema. Período 2 eu apresentei o aspecto um. No período 3 eu apresentei o aspecto 2. E no período 4 eu apresentei o aspecto 4. Eu já começo a minha redação falando para o corretor, olha aqui, ó. Tudo que a banca pediu já está aqui, eu vou falar sobre tudo. Tá? Não caia nessa de chegar na introdução e falar só do tema e citar os aspectos depois. Porque o tema é o central, mas são os aspectos que valem ponto. Então você precisa conectar tudo. O que que eu falei para vocês? Que eu ia usar o meu desenvolvimento um para falar do aspecto um. Qual é o tema? A influência do crime organizado na escala da violência, na fragilização das instituições públicas. Vamos falar sobre isso? Primeiramente, vocês viram lá, né, que eu coloquei aqui o print do edital. Coesão, coerência, elos coesivos. Comecem os parágrafos com conectivos, tá? Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Opa, não tô conseguindo. O que eu fiz? Ah, voltei até demais. Comecem os parágrafos, utilizem conectivos entre os períodos. Colocou um ponto, coloca um conectivo.
Ó, esse tipo de crime, faz uma retomada, ó. Esse tipo de crime retomando ali, ó, além disso, por isso, utiliza, isso é elo coesivo. Isso mostra se você está indo contrário, se você está concluindo, se você está acrescentando. Além disso, vou jogar mais uma informação. Por isso, vou concluir. Isso é elo coesivo e é muito importante, tá bom? Já vi gente falando para não começar a redação com primeiramente. Não sei de onde essas pessoas tiraram isso, tá? Se vocês olharem lá no meu Instagram, tem ali aquela minha aluna de nota máxima na FGV. Ela começou a redação com primeiramente, o primeiro argumento. Não fique inventando coisa mirabolosa. É ou primeiramente, ou em primeiro lugar. Você está começando ali o desenvolvimento, começa assim. Em primeira análise. Ah, você. Não. Usa um desses três, escolhe um e use sempre o mesmo para você não se embolar. Ok? Você deve ter até esquecido, né? Então vamos lá. Aspecto um: a influência do crime organizado na escala da violência e na fragilização das instituições públicas. Primeiramente, o avanço do crime organizado tem causado aumento da violência e fragilização das instituições públicas. O que que é isso? Isso daqui é o que a gente chama de tópico frasal. Tópico frasal é quando eu apresento o tópico do argumento, é quando eu cito, vou falar sobre isso aqui, tá? Isso fragiliza, isso aumenta, isso causa alguma coisa. Eu não posso só citar, só repetir. Eu tenho que falar que ele faz alguma coisa. Então, ele causa um aumento na violência e na fragilização das instituições públicas. E agora eu vou fundamentar essa minha informação. Por quê? Porque isso é um texto dissertativo. Você tem que trazer alguma coisa, você tem que trazer um exemplo, você tem que trazer um dado, você precisa trazer algo para corroborar aqui o seu texto, tá bom? Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2023, organizações criminosas controlam áreas inteiras, impõem regras próprias e ameaçam o poder público. Isso mostra como o crime interfere no funcionamento da justiça e compromete a autoridade do Estado. Vamos lá. O tipo de desenvolvimento é o mesmo. Joga um tópico frasal, fundamenta, explica essa fundamentação, fala alguma coisa sobre isso, traz um dado, tá? E conclui. Portanto, é essencial enfrentá-lo para combater a violência institucionalizada. Pronto. Eu expliquei o tópico um, que é a influência do crime organizado na escalada da violência e na fragilização das instituições públicas. 2, a importância da atuação estratégica da Polícia Federal no combate a organizações criminosas. Primeiramente, o avanço do crime organizado. Não, 2. Além disso, aí, ó, começo é, com outro elo argumentativo, com outro conectivo. A atuação estratégica da Polícia Federal é essencial para enfraquecer redes criminosas que atuam com alto poder de articulação. Por quê? Porque o 2 pede para eu falar sobre a importância da atuação estratégica da Polícia Federal no combate a organizações criminosas. Eu passei esse tema para uma aluna que estuda comigo há muito tempo, e ela começou esse tema aqui falando sobre o combate, como enfraquecer essas redes criminosas. Qual é o tema, gente? Qual é o tema do aspecto 2? É a importância da atuação estratégica da Polícia Federal. Se você falar só da organização criminosa e não falar da importância da atuação estratégica, acabou, você perdeu seu ponto do aspecto. Então aqui você precisa trazer. Eu bem repeti. Eu repeti o mesmo argumento. Peraí. Depois eu mostro a conclusão para vocês. Além disso, a atuação estratégica da Polícia Federal é essencial para enfraquecer redes criminosas que atuam com alto poder de articulação.
por meio de investigações como que a Polícia Federal pode utilizar essas estratégias, tá? Porque lembrando o que eu falei para vocês, que aqui é para você trazer um exemplo, é para você trazer uma fundamentação, para você trazer um dado, é para você jogar informações para melhorar aí o seu argumento. Por meio de investigações sigilosas, ações integradas, a corporação tem desmantelado esquemas de tráfico e lavagem de dinheiro. Um exemplo, gente, ação estratégica. Aqui é hora de você citar um exemplo. É a Operação El Platão, de 2024, que está super atual, 2024, e com certeza tem alguma, porque você está estudando essas coisas, então com certeza tem alguma que você se lembra, que você assistiu ali, que você viu no jornal, que você estudou, e se não tem, você vai pesquisar. Para quê? Para ter aí argumentos e coisas para fazer a sua mente, isso fazer parte, isso está intrínseco em você, para na hora da prova você conseguir utilizar para vários temas diferentes. Que prendeu líderes de facções com atuação internacional. Olha só, aqui está falando de quê, gente? Presta atenção aqui, olha só. O tema é enfrentamento ao crime organizado e desafios da segurança nacional. Aí vai falar sobre combate a organizações criminosas e a necessidade de articulação entre União, Estado e organização internacional. Aí você vai citar uma. Você vai dar um exemplo aqui de uma operação que não tem nada a ver com isso, que não tem nada a ver com facção, com atuação internacional. Não vai fazer sentido. Ela não vai crescer, ela não vai engrandecer o seu argumento, porque esse é o ponto. Tá? Tem que fazer sentido, tem que ter conexão com o que você está falando. Assim, assim é o quê? É um outro conectivo de quê? De conclusão. Assim, dessa forma, deixa eu mudar aqui para vocês. Olha só. Por meio da investigação, um exemplo, olha aqui, sempre falando o que eu vou fazer, eu vou dar um exemplo, eu vou concluir, eu vou jogar uma diversidade. Assim, investir em inteligência e planejamento fortalece a resposta da Polícia Federal no combate às organizações criminosas. Por quê? Porque aqui o tópico 2 pedia o quê? A importância da atuação estratégica da Polícia Federal no combate a organizações criminosas. Então tem que jogar por que isso é importante, o que vai acontecer, como vai ser importante e fundamentar com algo que realmente já aconteceu. Agora vamos para o tópico 3: a necessidade de articulação entre União, Estado e órgãos internacionais no enfrentamento do crime organizado. Então, vamos ver como vai ficar essa conclusão. Dessa forma, enfrentar o crime organizado exige mais do que ações isoladas. É preciso uma articulação entre a União, os Estados e instituições internacionais. Essa união fortalece as operações e garante respostas mais eficazes. Assim, investir nessa cooperação integrada é essencial para ampliar a força da Polícia Federal e proteger a segurança nacional. E aí, se você tiver aqui outra citação, pode citar aqui, o Fred tinha dado exemplo de falar da PF, de uma relação de compartilhamento e troca entre a PF e a Interpol, coloca. Pode colocar como solução, pode colocar como exemplo, ou pode trazer algo que você saiba que realmente já aconteceu, que vai ficar bom aqui também, tá? Sempre trazendo aqui Vou pegar a caneta. Sempre trazendo conectivos é, de finalização, trazendo aqui, ó, essa junção, essa união entre os. Agora tô falando dos parágrafos, tá? Porque a união também era o tema do argumento 3. A necessidade de articulação entre União, Estado e órgãos internacionais no enfrentamento ao crime organizado. A banca já te dá
um fechamento aqui, né? Por que isso vai ser bom pro enfrentamento? Por que fazer isso é muito bom? Porque essa união fortalece as operações, garante respostas mais eficazes. Então, investir nessa cooperação integrada, e aí você pode citar exemplos, você pode citar algo que você sabe que já aconteceu, que vai deixar o seu texto melhor ainda, vai ampliar essa força da Polícia Federal e proteger a segurança nacional. Entendeu? Como que você tem que fazer? É assim. Ela já te deu o passo a passo. Ai, professora, eu não citei a Interpol. Ai, eu citei. Tá tudo bem, você pode tirar nota máxima e a outra pessoa também, porque cada texto é único. E o que vai fazer você tirar uma nota boa, você tirar uma nota máxima, é o seu texto ter conexão, é você responder ali os aspectos, mas dentro do que você está dizendo. É a sua citação ter sentido. Porque qual é o tema geral? É o enfrentamento ao crime organizado e os desafios dessa segurança nacional. Você não pode deixar de falar sobre isso. Você precisa conectar os aspectos, o aspecto 2, por exemplo, a importância da atuação estratégica da Polícia Federal. Onde? No combate ao crime organizado. Eu não posso só falar da importância dessa atuação em outra área. Eu tenho que falar nisso aqui, por quê? Porque esse é o tema geral, esse é o tema central. E para terminar, eu vou deixar aqui um, um tema para vocês, tá? Então, pode printar aí e anotar, que é a atuação da Polícia Federal frente aos crimes cibernéticos no século XXI. Com base no texto, você vai fazer um texto dissertativo, lembrando que no edital de vocês é só dissertativo, não é dissertativo argumentativo, de 20 a 30 linhas, abordando necessariamente os seguintes aspectos: o impacto do avanço tecnológico na complexidade das investigações criminosas no ambiente virtual, a importância do investimento em capacitação e ferramentas digitais no combate ao cybercrime e a cooperação entre países e instituições como estratégia fundamental para a repressão eficaz dos crimes cibernéticos. E aí você pode fazer com quatro, como eu mostrei aqui, com cinco parágrafos também, como no exemplo. Deixa eu ver se é uma pergunta. Não? Então é isso. Agora é a sua vez de tentar praticar.